agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Clara. Bom dia. Chico tá chegando, viu? Chico tá no dedurei. Chico Uber, Chico. Mas vai ficar claro quando Chico tá ele pós-evento, coitado. Exatamente. Evento Chico passou a acadêmico, semana claro. inteira num evento muito importante da história e tá chegando aí. Galera, então nós já vamos começar, tá? Até porque já tem uma programação muito legal aqui, ele vai trabalhar uma parte teórica muito bacana que ele vai assumir junto com a gente aqui. Como vocês estão vendo, tá? Lutas e vozes, como os movimentos sociais caem no Enem. Então, assim, só para deixar algumas coisas claras com relação ao que a gente montou aqui, a gente estruturou dentro da base de trabalho comigo, Clarice e Chico, a gente trabalhar algumas habilidades muito específicas do Enem que tocam, de fato, na discussão sobre movimentos sociais. Se você fosse pensar assim em termos temáticos, né? Se a gente fosse escolher um movimento social específico para trabalhar, ou cada um ficasse com um, enfim, o que a gente, na verdade, escolheu é que alguns exemplos aparecessem aqui, e eles vão aparecer na aula, tá? Alguns movimentos, a gente assumiu uma discussão sobre ele não tão aprofundada, mas vai dar um panorama para vocês. Mas um dos pontos centrais para a gente começar a pensar nesses movimentos é reconhecer algumas características, pelo menos de 3 habilidades do Enem muito importantes, que Clarissa vai destrinchar agora com a gente, tá? Então, dentro das habilidades de humanas, nós temos aí 3 habilidades centrais para que a gente possa falar um pouquinho sobre movimentos sociais. E, assim, a quantidade de temas possíveis, né, Clara, que a gente poderia ter assumido aqui como exemplo, era tão grande que a gente efetivamente escolheu algumas aqui que a gente possa aplicar um pouquinho essas 3 habilidades. Vou passar para a Clarissa já desenvolver com vocês essas habilidades para que a gente possa começar a tocar alguns exemplos e a teoria que vai começar a ser estabelecida com o Chico daqui a pouquinho para a gente. É melhor a gente apagar? Apagar a luz, é? Eu acho que sim, né? Vai ficar melhor, que a galera vai conseguir ver, né, com mais tranquilidade. Vai lá, Clara, mete bronca. Bom, gente, bom dia. Como o Alisson falou, a gente vai trabalhar algumas das habilidades aqui com vocês levantadas, porque se tem uma coisa que a gente tem certeza na prova do Enem é que alguma questão sobre movimento social vai cair para você. Não tem como você fugir dos movimentos sociais, porque aqui, ó, só aqui a gente selecionou as 3 principais habilidades que tocam na temática do movimento social. Então, assim, eu sempre falo, Alisson, o quanto que eu não aguento mais aquele discurso de eu estudo história, mas não cai nada de história no Enem, eu estudo história, mas a prova não tem história. Tem sim, só que você precisa se apropriar dessas habilidades e você vai ver como que ao longo das aulas, por exemplo, de história geral, a gente vai, e de história do Brasil também, a gente vai sempre voltando nesses aspectos das habilidades para que vocês, quando estiverem estudando conteúdo de história, consigam reconhecer o que é realmente importante para a prova do Enem. Então aqui, ó, pegando primeiro da competência 2, a gente tem a habilidade 10, reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórica e geográfica. Então você precisa reconhecer primeiro que... Pode chegar, Chico, a gente já chega, Chico, a gente falou que você estava chegando. Chega aqui que nós estamos falando primeiro só das habilidades. Já falando mal de você, já pode vir. Ih, Chico tá sem microfone, é mesmo. Ah, não, mas eu passo pra ele quando for o momento dele, a gente vai trocando aqui, a gente vai revezando. Bom dia! Pô, Chico, é bom ver você, viu? Tá de jet lag? Nós falamos que você tava no evento, tudo bem? Chegou o nosso Funda aí, vem que... Não tem como falar de movimento social sem trazer o professor de sociologia, então ele acabou de chegar, viu? Então aqui eu tô falando da habilidade 10, Chico, que tá muito voltada ao reconhecimento da organização das dinâmicas dos movimentos sociais e o quanto elas são importantes para pensar a participação coletiva, né? Outra habilidade que a gente tem, que tá na competência 3, a competência 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Então, a ideia de movimento social está dentro da própria descrição da competência, não só da habilidade. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder, que é o que a gente faz quando a gente está analisando desde a antiguidade até o período contemporâneo. A gente consegue reconhecer esses movimentos que estão em disputa pelo poder o tempo inteiro. E a habilidade 15, que é avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história, que não fala necessariamente ou diretamente sobre movimentos sociais, mas quando eu estou falando de conflito cultural e conflito social, eu preciso colocar os movimentos sociais que atuam nesses conflitos no jogo. Então nós vamos trabalhar principalmente com essas 3 habilidades, mas a gente vai começar com o conceito de movimento social por parte do nosso querido Francisco. Vem cá que eu vou passar para você, Chico. Só colocar uma estatística, quando Clarissa começou
a análise das 3 habilidades e falou para vocês da importância, a galera fica nessa, né? Não quer história, não sei o quê. Só que um número básico do nosso material, tá? E o nosso material é completo nisso. O Coleção Inteligência Áurea, ele tem todas as questões separadas por habilidades na história do Enem, né? Que, né? Uma introdução Clarissa fez aqui para você, de boa, para mostrar para você as 3 habilidades que estão centrais ligadas a movimentos sociais. Olha a quantidade de questões que já caiu no Enem nos últimos, desde 2009, 37 com 46, 83, 108 questões. Coisa, né? Então, nós estamos nos referindo, portanto, a uma quantidade de questões dentro dessas habilidades muito grande. Aí você fala, pô, Alisson, mas então deve abarcar muitos temas. Claro que sim, é por isso que a gente tomou algumas decisões aqui de alguns. Mas para a gente conseguir caminhar nesses temas, a gente precisa reconhecer primeiro, teoricamente, como que se pensa o movimento social. O que ele é, efetivamente, enquanto agente histórico, enquanto ideia coletiva, enfim. Existem vários teóricos possíveis que a sociologia e outros campos do pensamento vão, mas eu acho que Chico escolheu muito bem, talvez o mais foda deles, né, Chico? Mais centrado deles ali, não tenha dúvida nenhuma, que é o Tourane. Então vamos pro Tourane pra gente entender. Vai lá, Chico. Eu pensei nele, Alisson, justamente porque eu sabia que você gostava dele também, né? Aí eu falei Foi uma homenagem a mim ou a ele? Vou dar uma legitimada aqui, né? Entendi. Então, galera... Bom, ele é bom mesmo, ele é bom mesmo. Nas 8 aulas que eu tenho gravadas do G8, o Tourane tá lá. Tá, beleza, ótimo. Então, a partir dessa tentativa, né, de conceituar os movimentos sociais aqui, minha parte vai ser bem teórica e vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu trouxe aqui para a nossa discussão, além do Tourane, a Ana Cláudia Teixeira, que é professora da Unicamp, e ancorada em um outro autor chamado Diane, ela vai trazer algumas características básicas. Vocês vão ver que essas características também vão aparecer aqui, né, em outros autores. Me permitam aqui citar, tá? Ela vai falar que os movimentos sociais se caracterizam por terem uma interação informal. Quer dizer, nem todo movimento social ele vai ter essa estrutura de organização política, né, tal qual nós conhecemos, em forma de sindicato, de ONG, ou uma sigla, né, que você já ouviu falar. Então, às vezes, ele pode ter essa estrutura mais flexível, né, sendo um grupo aí que vai se encontrar de forma espontânea. Eu vou explicar, inclusive, uma categorização que nós utilizamos só para tratar desses grupos que não são necessariamente movimentos chamados de estruturais, né? São movimentos espontâneos ou conjunturais. Então, esse é um primeiro ponto. Os movimentos podem ter uma característica informal. Segundo ponto, que tem tudo a ver com a habilidade 15, que Clara estava explicando, é a característica do conflito político ou cultural, segundo Ana Cláudia Teixeira. Então, veja bem. Então, o conflito social só existe enquanto há um conflito explícito, ou seja, quando os movimentos identificam problemas e colocam esses problemas publicamente. Exemplo, os trabalhadores sem terra que questionam o Estado em relação à questão fundiária. Isso é um conflito. Beleza. Terceiro ponto é que o movimento ele é sustentado por uma identidade coletiva compartilhada. Eu acho que Clara também falou isso aí dentro, né, de uma das habilidades. Quer dizer, eu estou trazendo aqui só a parte teórica, né, ancorado por uma socióloga da Unicamp, só para vocês verem o quanto as habilidades que vocês vão ter que, né, interpretarem dentro das questões do Enem, elas explicitam os traços, né, as características dos movimentos. Então, só para recapitular aí, para ficar claro, né? O caráter pode ser informal, pode ou não ser informal, né? Existe um conflito político, um conflito cultural, e a identidade desse grupo, ela é compartilhada. Agora, passando para o Tourane, né, que nessa obra aí, A Produção da Sociedade, ele vai dizer que o movimento social não é qualquer ação coletiva, mas sim uma conduta coletiva orientada pela historicidade. O que quer dizer isso? Ele está tentando mostrar
que a expressão de um movimento social, a expressão de uma luta coletiva, tem tudo a ver com as demandas daquele tempo. Então, você vai estudar o movimento social, a época em que ele surgiu, ou pelo que ele reivindica, a partir desse conceito aqui, ó, historicidade, ou seja, as marcas do tempo, as expressões do tempo, as demandas do tempo denunciam o que aquele grupo está reivindicando, o que aquele grupo quer dizer. Então, por exemplo, quando você discute lá na área da história, né, as demandas do terceiro estado, que era um grupo, inclusive, muito heterogêneo, vocês aprendem isso com a professora Clarissa nas aulas de história. O terceiro estado está reivindicando alguma coisa que tem a ver com as marcas da França lá do século XVIII, a reforma tributária, né, que eles queriam que todo mundo pagasse impostos, ou que não apenas o terceiro estado fosse cobrado ali. O fim dos privilégios feudais. O fim dos privilégios, exatamente, muito bem falado. Então, ou seja... Tema quentíssimo, afinal de contas a gente está debatendo tanto imposto agora, né? É verdade, né, nós estamos falando aí, né, de uma questão atual. Então você tem aí, nessa ideia de historicidade, a carga cultural que a sociedade está expressando, a carga política, pode ser também um tema econômico, como e que obviamente essas coisas vão estar interligadas, né? O fato de apenas um grupo estar pagando mais impostos, isso vai refletir aí em questões sociais, beleza? Então pode passar aí, Clara. Veja só aqui aquela definição que eu prometi para vocês que iria explicar, né? Quando a professora da Unicamp, Ana Cláudia Teixeira, ela traz a ideia de que o movimento pode ou não ser marcado por essa estrutura rígida, ou seja, se identificar em um sindicato, em um determinado grupo, ela está querendo dizer, este mais rígido, essa estrutura que você reconhece uma aliança de classe, uma fração de classe, uma liderança, né, ou em um nome de uma ONG, uma sigla, um sindicato, enfim, ela vai chamar de um movimento estrutural. E aí, uma explicação sobre isso para vocês aprenderem a partir de hoje, tá? Normalmente, esses movimentos, né, cuja identificação das classes, das lideranças, ele está mais expressivo, ele está lutando por uma causa que é difícil de se transformar. É uma causa cujo resultado virá de médio a longo prazo. Então, o movimento estrutural, ele lida com a demanda que tem a ver com o tempo dele, pode, inclusive, ultrapassar aquele período, aquele contexto histórico no qual o movimento luta, e eles têm total consciência de que a transformação ela não vai acontecer da noite para o dia. Vejamos só, o movimento negro, por exemplo, ele não vai acabar com o racismo imediatamente, né, de uma hora para outra. Então, por isso, a gente o classificaria como um movimento também estrutural, que está lidando com a questão que está entranhada na estrutura da sociedade e cuja transformação dessa questão tem um prazo aí, médio a longo, né? Também aqui, no anverso, né, desse estrutural, nós temos o conjuntural, né? O que seria o movimento conjuntural? Esse que nasce de uma demanda muito quente, uma demanda espontânea. Então, está correlacionado a um processo que a sociedade está experimentando naquele momento. Pensemos juntos. Numa sociedade hipotética, as tarifas, né, do transporte público aumentaram. Os estudantes, que é um grupo, né, social fortemente afetado por isso, vê a necessidade de se mobilizarem para pressionarem as autoridades públicas para baixarem o preço das tarifas do transporte. Então, um movimento que nasce das entranhas de uma conjuntura muito pontual, né? Deu para pegar essa diferença aí? O estrutural, mais organizado, mais rígido, representa já há um certo tempo uma aliança, uma fração de classe, enquanto o conjuntural surge de uma demanda que aparece no horizonte da sociedade como uma novidade, precisa ser resolvido ali naquela forma. Um exemplo, né, já que eu citei o movimento negro, para pensar em um movimento cuja faz parte dessa dinâmica estrutural, um outro exemplo para o conjuntural, eu citaria as jornadas de junho de 2013,
né, que inclusive começam lá com a pauta do transporte público, ok? Bom, tem mais um aí, o slide aí, amiga, que eu vou trazer 3 pontos exatamente, só para condensar bem. Mais 3 pontos para além daqueles que eu citei inicialmente, né? Agora, a partir do Tourraine, né? Aqui 3 características básicas que vocês vão ver, eu vou dar uma repetida, inclusive, no que já foi mencionado. Olha, a identidade é fundamental para você reconhecer um movimento social. O grupo define a sua própria identidade como ator. É claro que quando a gente trabalha com o conceito de identidade dentro da sociologia e da antropologia, existe um processo de transformação, né, na identidade. Ela não é algo extremamente rígido, acabado, pelo contrário, ela pode sendo alterada com o passar do tempo, mas isso vai expressar aí o que esse grupo, enquanto uma coletividade, se enxerga no mundo, né? Como é que eles se enxergam e se posicionam. Então existe ali, dentro daquele grupo, uma identidade coletiva. O segundo ponto, a oposição. Então, o movimento social, ele vai designar contra o que o conflito deles está sendo travado. Então, é contra as forças do Estado, é contra, ainda que seja uma questão simbólica, né, o machismo. O machismo não é necessariamente ali alguém, uma pessoa, né, mas é um ponto que está diluído, dissolvido, melhor dizendo, no interior de uma sociedade. Então, o movimento feminista coloca ali as práticas machistas, as práticas de misoginia, como, né, um inimigo a ser combatido, e como eu havia dito, né, naquelas primeiras características que eu citei, existe sempre um conflito, que seja de teor político. Esse conflito pode estar simbolicamente atravessando as questões sociais, mas precisa haver este conflito. Então, é preciso que o movimento social delimite bem claramente contra o que ele faz oposição. No caso do movimento feminista, contra as estruturas machistas, né, que permeiam, patriarcais, obrigado, né, que permeiam aí, ou que constituem a realidade social. Uma totalidade. O movimento social articula os objetivos ou os valores gerais em jogo e transcendem os interesses particulares. Isso é uma coisa muito fundamental e que eu sempre tento explicar nas minhas aulas de sociologia contemporânea. É muito difícil você explicar para uma pessoa, ou talvez até convencê-la da importância, do significado que você tem acerca de um movimento social em um mundo cada vez mais individualista, né? E aí, se você pegar todos esses autores contemporâneos, né? O Anthony Giddens, o Bauman, você pega lá o Byung-Chul Han, né? Mark Fisher, que Clara gosta bastante também, vai trabalhar lá com realismo capitalista, enfim, são autores que vão estar discutindo a contemporaneidade, embora cada um deles tenha uma forma, né, para definir isso. O Bauman vai chamar de modernidade líquida, o Giddens vai falar, né, de uma modernidade altamente reflexiva. Fato é que esses autores têm em comum a seguinte visão sobre o mundo em que nós vivemos. Estamos marcados, né, por uma intensificação da individualidade. Os sujeitos estão cada vez mais preocupados com o seu eu, né? Ali cada um desses autores que eu citei vai explicar um motivo diferente para a agudização deste processo individualista. Mas, cada vez que a gente, né, se adentra mais nesse universo da contemporaneidade, percebemos que as pautas coletivas, elas perdem força, perdem engajamento, justamente porque no mundo capitalista está todo mundo muito atrás do seu corre, das suas demandas, né, da resolução dos seus problemas, e tem dificuldade em se engajarem em processos cujo resultado pode ser, inclusive, a longo prazo, vai ser demorado, e principalmente porque são questões que vão abarcar todo um grupo, toda uma coletividade, tá certo? Então, fechando aqui, essas 3 características a partir do Tourraine: identidade, oposição, o conflito está bem claro, bem delimitado contra o que, né, o movimento está se posicionando, e por último, o resultado vai
engajar, né? Vai trazer benefícios para todo um grupo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vai lá, claro, à vontade. Bom, galera, eu vou dar sequência aqui, porque como o Chico falou, existe uma necessidade para a gente compreender os movimentos sociais, que a gente, né, entenda o que ele está chamando de historicidade. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é dar historicidade, inclusive, a alguns movimentos sociais que a gente selecionou para trabalhar nessa aula de hoje. Nós focamos principalmente nos movimentos que estão aí a partir do século XX, né? Eu consigo fazer um recorte em qualquer momento da história, eu posso levantar lutas sociais que nos demonstrariam a atuação desses movimentos. Mas aqui pra a gente vai focar a partir do século XX, movimentos que são bastante contemporâneos à nossa época, inclusive, e que são recorrentes em prova, começando, por exemplo, com o movimento negro nos Estados Unidos. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, onde eu vou trabalhar com algumas temáticas relacionadas à história geral e a Alisson com a história do Brasil, fazendo isso de forma comparativa. Então, começo falando com você sobre o movimento negro nos Estados Unidos. Lá nas aulas de história geral, a gente estuda como que lá no meio do século XIX, a gente tem a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Isso está relacionado a um conflito interno gigantesco, que é a Guerra Civil Norte-Americana. Então, no contexto da Guerra Civil Norte-Americana, você vai ter o Abraham Lincoln declarando o fim da escravidão, e após o final da Guerra Civil, isso entrará, inclusive, para a própria Constituição dos Estados Unidos com a 13ª emenda. Entretanto, mesmo após o fim da escravidão, a gente tem um racismo que se estrutura nos Estados Unidos a partir das legislações. Porque vocês vão ver isso de forma comparativa, é óbvio, quando acaba a escravidão no Brasil, o racismo também não vai acabar. Você vai ter movimentos que vão começar a se organizar para lutar pelo direito dessas pessoas que agora são libertas, né? Então, aqui no caso dos Estados Unidos, você tem um contexto muito específico, porque lá eles têm o que a gente chama de um federalismo radical. Então, você tem estados dos Estados Unidos que conseguem fazer legislações que são diferentes a depender do estado que você está observando. Uma das questões aqui que a gente levanta é como pós fim da escravidão nos Estados Unidos e pós-guerra civil, você vai ter uma rearticulação desses movimentos racistas nos Estados Unidos, porque é aí que vai surgir, por exemplo, a Ku Klux Klan, que é um movimento, né, de extrema direita, um movimento que está ligado à perseguição da população negra nos Estados Unidos, que vai perseguir, inclusive, para matar essa população no sul dos Estados Unidos. Então, a Ku Klux Klan ela é desse contexto do final do século XIX. Que você vai ter uma estruturação de legislações que vão excluir essa população. Então, por que a gente tem o surgimento de um movimento aqui? Qual que é a luta? No caso do movimento negro, a luta é pelo fim do que a gente chama de leis Jim Crow. Porque até os anos 60, nos Estados Unidos, existiram leis de segregação racial. Então, você tem uma população negra que, a depender do estado que você olha, né, estados principalmente do Sul, que estiveram lá do lado da manutenção da escravidão durante a Guerra Civil, estabelecendo legislações que impedem essa população negra de votar, porque dificulta o acesso ao voto. Não é porque essa população não tem direito de voto. De acordo com a Constituição, uma vez que acaba a escravidão, todos eles passam a ser cidadãos, então têm direitos de cidadania e tem direitos, inclusive, ao voto. Mas como cada estado pode fazer sua legislação, você vai tendo a construção de legislações de exclusão, inclusive com relação ao voto. E aí você vai ter, por exemplo, a dificuldade da pessoa conseguir, né, se cadastrar para votar, porque a democracia deles é bem diferente da nossa. Todas as eleições, você vai lá, se cadastra em alguns estados, e aí você impede essas pessoas de conseguirem se cadastrar, exigem que essas pessoas assinem um documento para poder se cadastrar para votar, o que, né, vai afastar, então, as pessoas que são analfabetas. Então, você vai tendo uma construção aí de legislações que impedem o direito ao voto, mas não só isso. Você tem também legislações que vão seguir a lógica do diferente, porém igual, né? Diferente, porém juntos aqui. O que é isso nos Estados Unidos? Está estabelecido que a escravidão acabou, agora todos são cidadãos, tá? Todos vão ter direito, por exemplo, à saúde, à educação, só que essa educação e essa saúde será separada. Então, nós somos, né, iguais, mas estamos separados. E aí você vai ter vários registros desse período de um apartheid que acontece nos Estados Unidos, onde você vai ter o hospital para pessoa negra, o hospital para pessoa branca, a escola para pessoa negra, a escola para pessoa branca, o bebedouro onde uma pessoa de cor pode beber, que é a expressão utilizada por lá para falar dessa população negra. Então, esse aqui é o bebedouro para pessoa de cor, aquele é o bebedouro para pessoa branca. E você vai ter, inclusive, os ônibus que são utilizados, onde você tem assentos para pessoas negras e assentos para pessoas brancas. A lógica
que é bastante complexa e né, horrorosa, é essa. Eles têm direitos, apesar de estarem segregados. Só que se a gente for olhar onde estão os piores hospitais e os melhores hospitais, obviamente, os melhores hospitais estão nos centros urbanos, que são ocupados pela população branca. As piores escolas vão estar nas periferias. Quem habitava as periferias? A população negra. E aí, isso vai explodir ali nos anos 60, no que a gente chama de luta pelos direitos civis. É um movimento que a gente vai ver aqui, é um movimento negro se organizando para lutar pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Por isso que aqui a gente vê um manifestante falando que o Jim Crow must go, né? As leis Jim Crow precisam acabar. Por que a gente usa essa expressão Jim Crow? Jim Crow é um termo extremamente racista que surgiu lá no início do século XIX, porque Jim Crow era um personagem do teatro que era, inclusive, interpretado por um homem branco, que ele se pintava de negro. É daqui que vem a expressão blackface, por isso que ela é muito problemática na história dos Estados Unidos, que é um homem branco se passando por um homem negro, pintado literalmente a cara, né? Como homem negro, e ele utiliza trejeitos que seriam estereótipos sobre quem é esse homem negro nos Estados Unidos. É o estereótipo da malandragem, a personalidade meio malandra, meio preguiçosa. Isso vai criando um estereótipo fortíssimo sobre quem é esse negro nos Estados Unidos. E a expressão, inclusive, Crow significa corvo em inglês, né? Por que eles usam essa ideia do Jim Crow, Jim Corvo? Porque eles fazem uma referência aos negros dentro das fazendas de algodão que cantavam. Então, é uma expressão racista que vai ser utilizada aqui para definir essas legislações racistas dentro dos Estados Unidos. E aí você vai ter a organização da luta pelos direitos civis. Isso começa quando a Rosa Parks, né, ela não se levanta para um homem branco sentar no seu lugar dentro do ônibus. Então eu falo, meninos, o tempo inteiro nas aulas de História Geral, que grande parte dos movimentos que a gente tem, seja o movimento operário, seja o movimento na Revolução Francesa, que cata Luís XVI e traz ele de volta de Versalhes para Paris, nós temos o início desses movimentos a partir de lutas femininas, de participações de mulheres. Aqui a gente destaca, por exemplo, a Rosa Parks, que se recusa a levantar e é presa por não se levantar para um homem branco sentar no seu lugar. E aí, passa para mim, por favor, Chico. A gente tem, a partir do exemplo da luta dela e do início da luta dela, a marcha pelos direitos civis, que vai estar aqui, né, simbolizada pelo Martin Luther King, que é simplesmente uma grande referência que a gente vai ter. Passa o microfone para essa aqui. Eu tô com o meu, né? Cheguei a levar um susto. A gente vai ter uma referência aqui do Martin Luther King, que vai ali, no meio do século XX, nós estamos falando de um período de Guerra Fria, onde os Estados Unidos estão, inclusive, em embate com a União Soviética, defendendo a democracia fora do seu país, né? E aqui você tem uma população negra que não consegue votar. Então, a grande democracia, né, o modelo de democracia, lá dentro, você tem uma luta liderada aqui, né, por personalidades negras importantíssimas, como Martin Luther King, que vai exigir agora que essas leis comecem a acabar. E aí a gente tem, as pessoas costumam fazer uma diferenciação dos movimentos aqui de uma forma bastante problemática, porque a gente tem, de um lado, a marcha pelos direitos civis, simbolizada pelo Martin Luther King, que é vista como um movimento pacífico, mas a gente tem também, passa para mim, por favor, uma outra referência desse período, que é o Malcolm X, e muita gente cai na besteira de colocar um contra o outro, sendo que esses caras dialogaram a vida inteira, tá? E é um detalhe que eu acho que é importante a gente lembrar aqui. O Malcolm X, ele vem de uma lógica de nacionalismo negro, né? Aqui, e aí, é muito comum que os professores de história utilizem como referência para colocar na cabeça dos meninos a figura lá do Magneto do professor Xavier. Os personagens não foram pensados necessariamente para representar os dois, mas eles acabam ali, né, no contexto dos anos 60, tomando essa proporção e virando um pouco disso. Porque enquanto Martin Luther King pensa na integração da população negra dentro dos Estados Unidos, então eles querem uma integração desse povo, aqui o Malcolm X tem uma postura muito mais radical, em que ele acredita que essa integração não vai acontecer e que é preciso construir o orgulho racial a partir da valorização da cultura afro-americana e a autonomia dos negros frente a essa sociedade branca. Então, a galera costuma colocar os dois em pontos opostos, como se um fosse, né? A gente tem que seguir por essa lógica aqui do Martin Luther King, porque aqui o nacionalismo negro é muito extremista.
Ambos foram mortos nesse contexto por buscarem os direitos civis, tá? Dialogaram a vida inteira e tiveram a mesma consequência. Foram mortos nesse contexto dos anos 60, dentro dos seus próprios estados, tá? Passe para mim, por favor, Chico. O Malcolm X, ele vai inspirar, a partir do nacionalismo negro, o surgimento no final dos anos 60 e no auge ali de 68, que a gente vai falar um pouquinho, o surgimento do que a gente chama de Partido dos Panteras Negras. Recentemente, o Partido dos Panteras Negras tem sido resgatado pra caramba, tanto no cinema, quanto na revolução musical que tem acontecido nos últimos anos aí nos Estados Unidos. A própria Beyoncé apareceu no Super Bowl vestida assim, com uma estética do Partido dos Panteras Negras, porque, como o Chico falou, esses movimentos, muitas vezes, no caso aqui do movimento negro, foi exatamente o exemplo que ele usou para vocês, nós temos um movimento que luta por uma luta de longo prazo. Então, se esse movimento ele começa lá no século XIX, com o fim da escravidão e uma rearticulação para lutar por direitos que ainda não foram garantidos, ele se estende até hoje. E o Partido dos Panteras Negras, que é, né, essa organização do movimento negro que vai, inclusive, utilizar de uma estética negra de valorização da beleza afro. O Black Power vai ser o símbolo aqui, né, do Partido dos Panteras Negras. É muito comum que as pessoas associem também o símbolo do pulso, né, do punho erguido ao Partido dos Panteras Negras. Esse movimento tem sido resgatado porque a gente vive, inclusive, atualmente, num contexto de tensão racial nos Estados Unidos ainda. Então, aqui você tem um movimento que está lá nos anos 60, que começa aqui em 66, que é um movimento armado, onde essa população agora, né, pega em armas para lutar contra a violência policial. Então, essa galera ficava, às vezes, armada na rua ali, protegendo a própria comunidade. Se a polícia chegasse para bater em alguém ou para, né, usar de violência contra alguém, eles atuavam. Então, isso aqui vai ser colocado, né, vai ser classificado nos Estados Unidos como um grupo terrorista. Os líderes também serão mortos. E a gente tem vários filmes que vão tratar disso na atualidade, né? Então, a gente tem o Infiltrado na Clã, que fala sobre o surgimento aí do Partido dos Panteras Negras e como que essas ideias estão circulando nos Estados Unidos. Você tem Judas and the Black Messiah, Judas e o Messias Negro, né? Excelente, que fala também sobre as lideranças do Partido dos Panteras Negras. E aí, passa para mim, por favor. A gente chega também, aqui antes de chegar nos movimentos da atualidade, logicamente, Angela Davis foi, inclusive, membro do Partido dos Panteras Negras, está lá nos anos 60, foi presa por isso, considerada como terrorista naquele período, mas essa mulher é importantíssima para você debater qualquer tema que perpasse, né, a questão de raça, classe e gênero, porque ela, inclusive, tem esse livro onde ela vai falar sobre esse feminismo que vai fazer essa interseção. A gente vai ver que os anos 60, eu vou passar daqui a pouco para a Alisson, mas a gente volta para os anos 60, na verdade, acho que a gente não sai dos anos 60 hoje, porque a gente tem o surgimento do movimento, da segunda onda do movimento feminista, né? E eu vou falar isso daqui a pouco para vocês com mais calma. Mas a Angela Davis vai trazer uma perspectiva de um feminismo negro, de que é necessário, inclusive, entender essas lógicas que atuam nessa sociedade patriarcal, mas a partir de uma perspectiva de raça também, né? Então, a Angela Davis é uma referência que você não pode fugir para a sua prova do Enem. Inclusive, é um repertório maravilhoso que você tem que levar para sua vida, tá? Hoje, por exemplo, ela debate as questões relacionadas ao abolicionismo penal, porque a gente tem nos Estados Unidos a maior população carcerária do mundo e a maior parte dessa população carcerária é negra. Então, a Angela Davis vai fazer essas intersecções. E para a gente finalizar essa primeira parte do movimento negro nos Estados Unidos, a gente tem a última das organizações, né, que tomaram proporção e que estão aparecendo em prova, que é o Black Lives Matter. Como eu falei para vocês, você tem um movimento de longo prazo, aqui, né, no caso do movimento negro, é uma luta a longo prazo, e a gente tem em 2013 um evento que vai marcar o início dessa organização, que agora está muito voltada a uma organização que se distribui a partir das mídias sociais. Então você teve a hashtag lá, né, do Black Lives Matter tomando o mundo, tomando o Twitter. Então você tem movimentos sociais que se articulam agora a partir do uso da internet, né? Então essas lutas começaram a ganhar uma proporção muito maior e chegar no mundo inteiro. No caso do Black Lives Matter, a morte do Trayvon Martin foi o ponto crucial.
né? Então, você tem um menino de 13 anos que foi assassinado porque foi confundido com um bandido dentro de um condomínio. O cara que o matou, inclusive, foi inocentado por isso, disse que estava em legítima defesa. E isso faz explodir essa tensão racial nos Estados Unidos mais uma vez, com um movimento que vai ganhar proporção, mas que vai voltar aí numa espécie de segunda onda também, a partir de 2020, por conta de mais uma morte, que é a morte do George Floyd. Então, Black Lives Matter é um movimento social que luta principalmente contra a violência policial dentro dos Estados Unidos. O George Floyd foi morto com um policial com um joelho no seu pescoço. Então, a partir daqui, você tem esse retorno de uma força muito grande do movimento negro, pedindo pelo fim aí da violência policial e utilizando os símbolos que estão lá nos anos 60. Presta atenção nos punhos para cima aqui. Eles fazem referência a quê? Eles fazem referência ao Partido dos Panteras Negras, que lá nos anos 60 já estava denunciando essas questões de violência policial e estavam pregando a necessidade de defesa da população negra por si só, certo? Agora a gente vai para o movimento negro no Brasil. Eu vou passar para a Alisson aqui a fala. Vamos falar um pouquinho do Brasil, galera, porque eu acho que é fundamental que a gente compreenda que em certo sentido, muitas das questões levantadas por Clara aqui são decisivas para a gente entender o cenário brasileiro. Mas também eu quero puxar um ponto com a fala de Chico, na parte teórica, que eu acho que é, para mim, central para o início do meu debate aqui. O caso brasileiro tem uma carga histórica, carrega em si uma historicidade muito importante em pelo menos dois aspectos, que eu acho que eles são fundamentais para a gente entender. Veja bem, estamos falando de um país que, durante séculos, teve o sistema escravista como uma das suas bases do funcionamento social e econômico, político do país, e, obviamente, quando chega no século XIX, a questão racial adquire contornos extremamente importantes. Então, quando o Chico traz aquela teoria da carga da historicidade para se pensar o movimento social, é um prato cheio discutir o caso do Brasil. É óbvio que é um prato cheio, porque, veja bem, vou pensar na cabeça de alguém que estivesse montando uma questão do Enem, pensando em movimento social e querendo discutir a questão do movimento negro ou a questão do negro no Brasil. Ele tem um prato cheio para discutir isso com a escravidão. Então, se ele quiser puxar lá na escravidão para discutir essa questão, e essa questão do movimento social e da questão da luta contra a escravidão no Brasil, ele teria inúmeras, dezenas de movimentos no Brasil para poder falar. Eu sei que a gente vai ter uma tendência natural a pensar na figura de Palmares. Claro, né? Na figura do Zumbi, ela pode até simbolicamente virar para você e passar essa impressão de que nós estamos falando do grande fato da luta contra a escravidão no Brasil. Mas, galera, no Brasil teve dezenas de movimentos ligados aos negros, obviamente de revoltas, manifestações sociais em regiões do Brasil, em províncias do Brasil, nos séculos XVIII e XIX, contra a escravidão. Nós podemos falar também daquela ideia e um conceito que eu trabalho em sala de aula muito forte com os alunos, que é a ideia também da luta cotidiana, da luta do escravo, que talvez nem leve à identidade coletiva, que eu acho que é o ponto principal dessa aula, eu sei, a gente está focado muito a isso, mas também a gente poderia falar dessa luta individual contra a escravidão, que entra dentro desse conceito também. Então você tem a escravidão como o primeiro ponto. No século XIX, você tem o debate racial, a questão racial muito forte. Então, essas especificidades chamadas por mim aqui dentro do movimento no Brasil é porque você pode puxar uma carga histórica muito forte. E aí a quantidade de coisas que você pode cobrar é muito grande, tá? Você pode falar realmente dessa luta contra a escravidão, você pode materializar essa luta da escravidão, sim, na figura do Palmares, você pode materializar na ideia da liderança também de grandes nomes no século XIX. Outra coisa aqui importante, além da questão racial no século XIX, o abolicionismo. Pronto, você pode vir com uma ideia ali do movimento e todo aquele contexto e carga histórica dos discursos abolicionistas, dos intelectuais que fizeram parte, juristas que fizeram parte também desse movimento e que foram fundamentais nesse sentido. Então você tem cenários. Mas o que eu quero trazer aqui com essa discussão colocada por Chico? Quando você tem cenário, quem monta a questão dentro das habilidades ligadas ao movimento social, estão buscando essa carga de historicidade. Aí me fala que você não tem que dominar historicamente todos esses temas aqui e todos esses contextos. Tá? Isso que a gente chamou como atenção desde o início da aula. Você precisa muito dessa questão da história para poder lidar com temáticas assim. E, obviamente, aí sim, Alisson, beleza, eu domino então essa luta dos escravos no Brasil, a gente tem aulas de escravidão em história do Brasil, o tempo inteiro com o professor pontuando uma das temáticas que mais caem
dentro de qualquer processo seletivo no Brasil, o Enem não foge a essa regra. Então você tem ali um cenário e uma historicidade que pode ser puxada com a escravidão, você tem um século XIX com um debate racialista muito forte a partir ali dos anos 50, 60 do século XIX, e tem um abolicionismo também que pode ser chamado. Mas aí eu saio desse cenário de historicidade e chamo a gente para alguns exemplos que eu gostaria de levar aqui, que talvez sejam menos conhecidos, tá? Eu quero aproveitar um pouquinho o que Clara colocou, com algumas características muito importantes nos Estados Unidos, e chamar a gente para atenção em alguns contextos no Brasil. Passa para o próximo slide, Chico, na verdade ele é muito mais simbólico mesmo, para a gente entender 3 contextos que eu gostaria de chamar a atenção no século XX brasileiro, tá? E aí eu saio dessa carga da historicidade, toda essa chamada que eu trouxe para vocês com a escravidão negra, com a questão racial, e eu queria chamar 3 momentos dessa evolução do movimento negro no Brasil no século XX, que eu acho que vale muita atenção e geralmente muito parado por nós em sala de aula, o professor às vezes não toca muito, eu acho que vale a pena. Primeiro, os anos 30, tá? Os anos 30, por quê? Porque, de fato, nos anos 30 brasileiro, vai ter a fundação, se não me engano, exatamente em 31, da FNB, tá? E ela vai ter um papel muito importante nessa luta e nessa organização do movimento negro brasileiro. A FNB, Frente Negra Brasileira, ela tem como grande cenário ali trazer à tona a discussão sobre os direitos sociais dos negros, especialmente de uma sociedade que tinha acabado com a escravidão, mas não tinha dado o grande passo para a inclusão dos negros na sociedade, com mercado de trabalho, com oportunidades, etc. Um discurso, portanto, e um elemento que é fundamental e central na história brasileira. Então percebemos, então, claramente que a FNB vai ter um papel muito forte nisso aqui, vai surgir como organização, começa a ganhar força, e em 36, aqui eu tenho a data exata, realmente aqui eu estou sendo exato, em 36 a FNB vai virar partido no Brasil, certo? Enquanto legenda de partido político, tá? E olha como a dominação do contexto para o aluno entender a história é fundamental. Aí cai uma questão sobre a FNB. O aluno bem assim, nada de história, né? Pois é, a FNB vai ser fechada em 37. Aí você me pergunta, o aluno tem direito a errar a porra de uma questão. Fica louco. Aí você fala assim, aí o aluno se pergunta, o que tá rolando em 37? Aí se ele perguntou o que tá rolando em 37, aí não dá, né, velho? Aí não... Sinceramente. Então, assim, dá aula de história. Você coloca o menino com o cenário político do Brasil todinho no século XX. E ele não sabe que em 37 está rolando o golpe do Estado. Aí olha o ponto aqui. Por isso que a expressão do contexto que tem na social, velho. Não é muito assustador você imaginar que um movimento negro em 30, que 6 anos depois vira um partido, vai ser fechado em 37 por um governo que está instalando uma ditadura, a ditadura do Estado Novo varguista, né? Então, tá vendo? E aí você imagina que a questão, falando de fato sobre a FNB, aluno meio que assusta, mas, porra, se o menino consegue trazer isso para o contexto na sociedade brasileira, da política brasileira, naquele contexto específico, e então eu tenho que saber que o Brasil passou por um golpe em 37. Poxa, mas também se você não sabe que o Brasil passou por uma proclamação da República em 1889, não sabe que o Brasil em 30 teve uma revolução de um presidente que perdeu uma eleição semanas anteriores. Tem que fazer... Não sabe que em 64 teve um golpe, uma revolução, você pode interpretar o que você quiser e também não sei nem como fazer as aulas de história, né? Eu não sei como é que eu chego lá no dia, na prova, então não sei também não. Aí fica difícil. Então algumas coisas têm que ser faladas de maneira objetiva. Eu tô tentando ser agressivo. Não, para de cair nessa ideia que você vai fazer humana só interpretando texto. Não vai. Falei isso, acho que eu falei isso aqui, foi ontem, Clara? Ou foi numa aula de quinta-feira? Eu falei exatamente isso com os meninos. Foi ontem. Aí, Júlia, que tá aqui todos os dias, falou que foi ontem. Foi ontem, não foi? Eu falei, cenário, porque assim, a pessoa olha, não, eu vou interpretar isso aqui, vou resolver, não tem como, você vai ter que... Não vai, sem contexto é impossível. Impossível. Vou dar mais uma condição para você pensar dentro desse momento, eu prometi 3 momentos, né? Pois é, nos anos 60, meu Deus, o que será que elas vai falar? Pois é, nos anos 60 no Brasil, o movimento também tem um novo fôlego, começa a se reorganizar, volta a ganhar força, mas olha o que acontece nos anos 60, é evidente. O Brasil está em 64 com um governo ditatorial, tá? Com a ditadura militar. O seu amiguinho chama de regime, mas tudo bem.
a ditadura militar é instalada em 64. Sabe o que os militares começaram a fazer? Eles se apropriaram, e aí entra bem na sociologia, sociologia brasileira, Chico vai falar aqui agora, dá para falar isso aqui muito melhor do que eu. Sabe o que os militares começaram a fazer? Se apropriaram do famoso mito da democracia racial. Virou uma instrumentalização do Estado. Mas por que esse mito? Porque a partir desse mito, muito mal lido, né, eu não vou tentar explicá-lo aqui, não. A única coisa que eu não vou fazer aqui é tentar entrar num negócio desse fora, tá? Mas por que a ditadura militar, os militares se apropriaram desse mito da maneira como eles quiseram? Porque se você trabalha sob a perspectiva de que o Brasil vive uma democracia racial, para que um movimento? Para que a luta? Luta não tem sentido, né? Seria como você ouviu hoje, eu vou usar a expressão de hipoteticamente, amanhã, em família, um tio seu vira e fala, poxa, mas tem racismo no Brasil? Pois você tem duas chances, você para de roer o piquinho, vai embora, ou você pega o piquinho, faz assim, ou você aceita, beleza, quer saber, eu não quero confrontar, não, deixa meu tio lá, porque realmente ele é uma autoridade dentro da família. Então, o mito da democracia racial virou uma forma dos militares virarem e falarem assim, para que o movimento? Então, o movimento é deslegitimado. Há uma deslegitimação do movimento por causa de uma ideia de que o Brasil não vivia. É aquela famosa frase, o problema do Brasil não é racial, o problema do Brasil é social. Devemos atacar a pobreza. Então, o problema do Brasil não tem racismo, não tem violência contra a mulher, mas também não é violência contra nada disso. O Brasil não tem nada disso, é um paraíso viver no Brasil. Então, nos anos 60, o movimento, obviamente, vai ser atacado, vai perder força, vai ser... O Brasil é todo miscigenado, se todos nós temos sangue miscigenado... Exato, somos todos mestiços, olha aqui pra você ver eu também. Eu entrei em medicina com 17 anos. Miscigenado, consegui entrar em medicina com 17. Sim, é o Brasil que nós estamos vivendo. Ô, Alisson, eu não deveria me espantar que isso seja feito por um discurso de um governo que era um autoritarismo. Tá vendo? Não deveria. Tá vendo a conexão que você fala? É o contexto. Então, o movimento está ligado ao seu contexto. E aqui, como última etapa, 78, tá? Eu costumo colocar o ano de 78, ele é muito importante, porque em 78 nasce o movimento negro unificado, tá? E aí, de fato, ele vai ter um papel muito importante no Brasil. Tá? A partir dali, pela primeira vez no Brasil, um movimento, e exatamente por ele ser unificado, ele vai trazer sua carga histórica de maneira muito forte, volta para a historicidade muito importante, mas ele também vai trazer um contexto de luta mais ligado a políticas públicas, e isso vai se acentuando no Brasil de maneira muito forte. Não trouxe questões atuais, não. Eu estou trazendo esses três cenários, porque eu acho que ele é uma lição de história para a gente. Porque você consegue colocar dentro de três momentos históricos no Brasil contextos distintos desse movimento e que eles se expressam de acordo com aquela realidade. Por isso a famosa história. Você dominou bem a história, quando você tem uma questão como essa aqui, você fala, peraí, deixa eu respirar aqui. Vamos lá, eu não sou, Alisson, eu não sou, tenho 18, 19, 20 anos, sei lá, eu não sou especialista em movimento negro no Brasil para resolver uma questão. Nós não estamos cobrando que você seja, na verdade não estamos cobrando que você seja especialista em nada. Mas que você consiga pegar um movimento social e trazer para ele sua carga de historicidade e colocar ele no seu contexto. Se você já consegue isso aqui, é meio caminho andado para que você consiga trabalhar de maneira muito mais habilidosa a resolução de uma questão nesse sentido. Eu vou passar para a Clara, acho que agora é com você, né, Clara? Sou eu. Beleza. Porque a gente vai para os anos 60, Brasil, voltar a falar de ditadura militar. Voltamos para olhar a história geral, né? Porque, assim, eu acho interessante que aqui, quando a gente vai falar dos anos 60, nós temos contextos muito distintos quando a gente está olhando para o mundo e olhando para o Brasil. Porque o ano de 1968 ele é um ano muito marcante. Então, ele é, para alguns historiadores, inclusive, ele é o ano que vai dividir as gerações, né? Você tem uma geração que viveu a Segunda Guerra Mundial, que está viva aqui, e que tem aquele pessimismo da Segunda Guerra Mundial, e você tem uma juventude que não viveu a Segunda Guerra Mundial nos anos 60, que está aqui, né, que vive nos anos 60, mas não viveu a Segunda Guerra Mundial, e que tem uma nova postura sobre o mundo, sobre a vida, sobre a forma de enxergar as coisas. Então você tem um conflito geracional fortíssimo aqui nos anos 60. Mas enquanto eu vou falar para vocês aqui, né, sobre como nos anos 60, você olha para a França, tá estudante na rua pedindo liberdade individual, você olha para os Estados Unidos, você vai ter um movimento de contracultura, 68 é o contexto da chegada do AI-5 no Brasil, que a Alisson vai falar para vocês daqui a pouco. Isso aí precede o AI-5. Exatamente. Então nós temos aqui maio de 68 como ponto de virada de uma geração, galera. O que vocês precisam compreender sobre o contexto aqui? Se eu pego, né, eu tô olhando para a sociedade ali antes da Primeira Guerra Mundial, eu olho para a Belle Époque europeia, eu olho para aquele sentimento otimista, o progresso vai levar a
gente, né? Vai emancipar esse ser humano, é o progresso que vai salvar esse povo, a civilização está chegando, mesmo que a força, em todos os lugares a partir do imperialismo. O mundo do século XX é o mundo da catástrofe, né? É a era da catástrofe, como fala bem o Hobsbawm. Então você tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que vão gerar um pessimismo gigantesco nessas novas gerações, né? E aqui no caso da Segunda Guerra Mundial, esse pessimismo ele é ainda mais agravado, porque a gente tem, ao final da Segunda Guerra, o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, possibilidade de ataque nuclear pós-45, ela existe e paira dali para frente, né? Então você tem uma juventude que está vivendo num contexto de crescimento econômico, se eu olho, por exemplo, para os Estados Unidos, se eu olho para a França, você tem essa recuperação econômica aí ao longo do período da Guerra Fria. Você tem uma juventude que agora está adentrando as universidades, uma ampliação do ensino superior, inclusive, massiva, muita gente indo para a universidade, mas essa estrutura de organização da universidade ainda não mudou. Então você tem um tradicionalismo tão forte ainda, por exemplo, dentro de países extremamente, né, vistos como progressistas no século XX, como a França, uma estrutura de universidade que separa homens e mulheres ainda, tá? Eu estou falando dos anos 60. Então, existe uma diferenciação aqui, onde você vai separar homens e mulheres, as questões morais ainda estão muito presentes, mas você tem uma juventude que está agora estudando o quê, Chico? Filosofia. Filosofia existencialista, inclusive, né? Tá vendo por que a filosofia é perigosa, galera? É muito perigosa. CCH enquanto ameaça. Você tá doida? A área de ciências humanas é a grande ameaça aqui nos anos 60. Por isso que você precisa deslegitimá-las, né, Alisson? Então, aqui essa galera começa a estudar filosofia, começa a estudar as questões, né, de liberdade individual, começa a adentrar essas ideias mais liberais, e você tem um contexto que eu acho que é muito importante da gente entender. A geração anterior tinha a guerra como referência, e essa ideia de que agora eles estão vivendo num período de paz, para eles é muito importante, né? Então nós estamos num período de paz, nós estamos num período de prosperidade econômica, só que para a galera que não viveu a guerra, é diferente a percepção das coisas. Inclusive, existe uma lógica aqui de que o mundo pode acabar amanhã. Se eu olho para os conflitos da Guerra Fria ao longo dos anos 60 e 70, você tem vários períodos de crise que parecia que tudo podia ir para os ares. Olha para a crise dos mísseis, por exemplo, né? Onde parecia que o mundo ia explodir. Nós temos lá 13 dias que abalaram o mundo. Então você tem uma geração que contesta essa forma de para que eu quero? Formar a família, casar, terminar a faculdade, ter uma vida tradicional, se eu não sei se eu estou viva amanhã. Então essas questões, né, que são muito existenciais, vão começar a afetar essa juventude, e aí a gente vai ter movimentos estudantis dentro dessas universidades, começando na França, mas espalhando esse movimento, inclusive, para vários outros territórios, chegando inclusive na América Latina. Você vai ter movimentos estudantis crescendo no México, você vai ter um movimento estudantil crescendo no Brasil, como influência desses eventos aqui de 68, onde essa juventude começa a contestar o autoritarismo, vão contestar o governo do Charles de Gaulle, que foi um grande herói na visão dos pais, né? O cara que liderou a resistência francesa contra o nazismo. Esse cara começa a ser questionado por essa juventude agora. Então você tem um embate geracional, onde o pai não entende mais o que o filho está pensando, não. E isso aqui é muito importante para você compreender esse momento de ruptura geracional. A partir daqui, você vai ter uma juventude que reivindica por outros direitos que os pais não conseguem nem entender quais são, porque tem uma lógica muito diferente da dos próprios filhos. Então a ideia do autoritarismo, do consumismo, trabalhar para poder comprar o que eu quero, para que isso se eu não sei se esse mundo vai estar de pé amanhã, as estruturas tradicionais dessa sociedade. Então eles começam a fazer várias greves, começando dentro das universidades. Você vai ter uma greve de estudantes, e aí tem um episódio, Chico, conta-se, que invadiram a sala do Sartre. Ele estava lá dando aula, de boa, e aí a questão do professor que precisa entregar, né? Diz que a galera entrou na sala e o Sartre falou, não, eu preciso terminar a aula. O Sartre, né, que é o cara que, inclusive, né, super de movimentos de resistência dentro da França, e os estudantes vão falar, não, hoje a aula é na rua. E isso virou um bordão do movimento estudantil, né? Quando a gente vê o movimento estudantil até hoje, você vê muito essa frase presente, a aula hoje é na rua.
Dizem, conta-se que isso foi dito ao Sartre lá nos anos 60, no maio de 68. Então, o que começa como uma explosão aí do movimento estudantil, depois vai crescer porque você vai ter a adesão do operariado francês. Então, você vai ter inúmeros trabalhadores que também começam a entrar em greve, e aqui o embate com a polícia vai ser fortíssimo, mas esse evento cresce ao ponto de se espalhar para outras regiões do mundo. Então, aqui a gente tem a força do movimento estudantil. Passa para mim, por favor, Chico. No caso da França, e quando eu olho para os Estados Unidos, eu vejo algo parecido, porque os anos 60 é o período que a gente chama de contracultura por lá, né? Na verdade, o maio de 68, o movimento hippie, os grandes happenings que aconteciam dentro dos Estados Unidos, os grandes festivais de música, o crescimento do movimento feminista aqui da segunda onda, tudo isso vai compor o que a gente chama de contexto da contracultura. Só que no caso dos Estados Unidos, isso vai se agravar porque os Estados Unidos, em 68, já estão comemorando 10 anos de Guerra do Vietnã. Então você tem uma juventude que também começa a se posicionar contra a participação dos Estados Unidos na guerra. Aqui, por exemplo, você vê estudantes carregando suas manifestações contra a guerra. E isso vai explodir nessa juventude agora, que ao negar a guerra, ao negar o tradicionalismo, ao negar o modelo, o estilo de vida ocidental, começa a abraçar, inclusive, referências que seriam consideradas orientais para eles naquele período, tá? Então vão abraçar filosofias consideradas, estou usando essas aspas, porque a gente pode aqui problematizar o conceito de orientalismo também, né, Chico? Entretanto, para aquele período, essa é a visão que eles têm. Então, vão abraçar uma medicina não tradicional, vão começar a abandonar as próprias casas dos pais, que eles consideram ali pais moralistas, tradicionalistas, vão começar a morar em vilas agora organizadas ali do movimento hippie. Isso faz total sentido no contexto aqui, tá? Hoje a galera julga muito o movimento hippie, né? Falando que é uma galera de classe média que tá ali se juntando a uma ideia de liberdade, de vida livre, que tinha muita gente tóxica nesse meio. Mas isso aqui faz total sentido quando eu olho para o contexto da Guerra Fria, da possibilidade de deixar de viver amanhã porque uma bomba caiu em cima da sua cabeça lá no seu país. Isso está muito presente na própria cultura pop dos Estados Unidos. São vários os filmes, várias as histórias em quadrinhos, porque a cultura, ela serve para a gente entender também esse período, né? O que estava circulando ali durante esse momento, quais são os medos dessa juventude que estão lá sendo refletidos nessas obras de arte. Então, o que você vai ver muito nesse período? A possibilidade de fim do mundo, o relógio do fim do mundo, que ao bater meia-noite, indica que a guerra nuclear vai acontecer. Isso está em várias obras que aparecem nos Estados Unidos durante esse período. Mas a contracultura vai ter esse marco aí de crítica à guerra e crítica à tecnocracia. Porque essa juventude que está indo para dentro da universidade está vendo essa tecnocracia crescer. O que seria essa tecnocracia? É o governo da técnica, né? É um conceito que vai ser muito utilizado pelo Theodor Rosek quando ele está estudando a contracultura, para falar sobre como a técnica começa a ganhar força a partir aqui da segunda metade do século XX, e cada vez as pessoas vão ficando cada vez mais especialistas em determinada coisa. Então você passa a ser dependente o tempo inteiro de um especialista, e se você não se especializar, você fica para trás. Então essa técnica que lá atrás, né, a gente começa a entender como que ela foi importante para esse desenvolvimento econômico, agora você não consegue fugir desse controle. E os jovens estão questionando essa tecnocracia aqui ao longo da contracultura. Então nós temos os anos 60, essa resposta ao conservadorismo, e olha para os Estados Unidos, eu acabei de falar para vocês, os Estados Unidos estão na Guerra do Vietnã e ao mesmo tempo está acontecendo o movimento pelos direitos civis. Uma outra questão que o movimento dos direitos civis vai levantar é que muitos dos jovens que estavam lutando na Guerra do Vietnã eram negros. Então eles estão lutando por um país que não permite que eles votem. Eles estão lutando por um país que não permite que eles utilizem o mesmo assento no ônibus, que não bebam da mesma água. Então a Guerra do Vietnã vai ser um marco fortíssimo aqui da contracultura pra gente, tá? Passa, por favor, Chico. Outra coisa aqui que eu acho que é crucial para a gente entender os anos 60, entender esses movimentos sociais, é a segunda onda feminista aí de 1960. Porque o que a gente chama de primeira onda? A primeira onda está relacionada ao movimento sufragista. É um movimento de mulheres organizado para lutar pelo voto. E a gente tem, né, mulheres começando a votar ali no mundo
por volta ali da década de 30. No Brasil isso vai chegar na Era Vargas, em 32 você vai ter a possibilidade dessas mulheres votarem, em 34 isso entra para a Constituição de 34, que Alisson trabalha com vocês, só que aí vem 37, contexto de ditadura militar, de ditadura varguista, e a gente não vai votar, né, porque ninguém vai. Só que esse direito de voto, ele vai se espalhando aí pelo mundo a partir da década de 30, principalmente. Nos anos 60, você vai ter uma segunda onda desse movimento feminista, porque apesar de conseguir votar, essas mulheres não se sentem representadas. Você tem um contexto em que elas estão pedindo igualdade de direitos, igualdade salarial, direitos reprodutivos. É nos anos 60 que você vai ter, por exemplo, o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, que vai permitir uma liberdade um pouco maior para a mulher, inclusive para que ela se insira dentro do mercado de trabalho. Então, a pílula anticoncepcional vai ser um ganho aqui durante esse período, por conta dessa lógica e do debate a respeito dos direitos reprodutivos. Outra questão relacionada aos direitos reprodutivos, que é bastante polêmica e que está muito em voga ainda, a ideia do aborto, que também está sendo debatido aqui nos anos 60 por essas mulheres. Então você tem movimentos de mulheres agora organizados, também numa segunda onda, que vão debater aquilo que elas não conquistaram ainda, porque também é uma luta de longo prazo, como o Chico falou aqui para vocês, né? Essas estruturas patriarcais, elas permanecem. Você tem, no caso dos Estados Unidos, uma sociedade extremamente moralista, orientada a partir de uma lógica religiosa do puritanismo. Então essas mulheres estão na rua agora pedindo igualdade de direitos, estão pedindo creche para os próprios filhos, porque são mulheres trabalhadoras, estão pedindo mais trabalho. E aí, vou fazer um recorte aqui que eu falei para vocês da Angela Davis. Quando a gente fala sobre mulheres pedindo maior inserção no mercado de trabalho, que a partir da Segunda Guerra Mundial as mulheres se inserem no mercado de trabalho, você tem que fazer esse recorte de que mulheres você tá observando nesse período. Porque se eu olho para as mulheres negras, elas sempre trabalharam. Inclusive, elas foram escravizadas. Isso é, né, ser forçada ao trabalho. Então, aqui, por isso que a gente fala da Angela Davis, a necessidade desse recorte, né, e de você conseguir fazer essa intersecção, que o que as mulheres negras estão pedindo, muitas vezes não é a mesma coisa do que as mulheres brancas estão pedindo. E você não pode enxergar o movimento feminista como uma unidade. Você tem feminismos que vão existir aí, principalmente a partir dos anos 60, porque o feminismo negro entra fortemente a partir daqui, tá? Se hoje a gente fala, né, de diversos feminismos, a gente vai falar sobre um bocado de coisa dentro dessas reivindicações das mulheres, isso começa aqui, já com a inserção do movimento negro. Passa, por favor, Chico. E aí a gente vem, então, para o movimento estudantil no Brasil, né, onde Alisson vai falar para vocês esses resultados dessa influência aí de 68, inclusive, e desses debates que vão chegar por aqui, que no caso do Brasil vão ser movimentos de resistência à ditadura. Quando eu olho para os Estados Unidos, não está tendo ditadura lá. Quando eu olho para a França, não está tendo ditadura lá. Mas você percebe que os anos 60 os anos 60 é essa década aí de efervescência cultural, de revolução cultural, de revolução social, e o Brasil não vai ficar para trás, tá? E no caso do Brasil, eu também volto a frisar que eu acho até mais fácil também de novo, tá? Porque, e aí, pra galera aqui do Áurea, nós estamos com isso fresquinho na cabeça, né? Foi praticamente minha última matéria do semestre com vocês, e eu insisti muito que vocês dominassem durante a ditadura militar, pra você ver como é que numa aula dessa faz uma diferença enorme, e dá pra gente matar em poucos minutos. Eu fiz uma análise para vocês muito clara de que em nenhum momento o regime militar ele teve uma consonância de ideias a ponto de criar uma unidade entre os próprios militares e uma unidade dentro do próprio regime, dentro da própria ditadura. Então, havia, de fato, entre os próprios militares, diferenças de pensamento, grupos e correntes, e isso a gente analisou muito em sala de aula, mas aqui, quando se fala da resistência, isso reflete a resistência da ditadura militar. Porque, perceba, se você pegar do golpe em 64, seu tio vai chamar de revolução, até 68, você tem um primeiro contexto, tá? Você tem um contexto ali de um regime militar instaurado, de uma ditadura que já está muito clara, já está muito consolidada, mas, em certo sentido, de uma sociedade que ainda está se organizando de maneira clara e tentar meio que evitar que esse regime militar chegasse até onde ele chegou. Então, entre 64 e 68, você tem uma atuação muito importante do movimento estudantil nesse sentido, tá? Por isso que 68 é um marco, de fato. No Brasil, houveram fatos muito específicos que podem ser contados para se referir aqui. Um dos fatos, inclusive, acontece no Rio de Janeiro, onde o jovem é morto lá na resistência contra o aumento
do bandejão lá e tal, o Edson, né, o Edson Luiz, e ele virou até um símbolo desse processo e acaba sendo uma das bases da passeata do 100 mil. Então, dentro dali daquele contexto, tem um movimento estudantil de maneira muito forte, mas à frente, com a repressão que vai aumentar, que eu vou me referir aqui agora, a Uni é colocada totalmente na ilegalidade, de maneira, se eu não estou enganado, quando a Uni foi colocada na ilegalidade, o presidente da Uni era o José Serra. Quando a Uni foi colocada na ilegalidade, José Serra, presidente único. Você vê que parada massa. Ai, meu Deus. E talvez a galera não saiba quem é. O José Serra foi candidato à presidência, era na liderança do PSDB e perdeu para o Lula numa dessas eleições. O Lula ganhou dele no segundo turno. Então, entre 64 e 68, você tem um contexto muito específico. Aí o que acontece? A ditadura militar, vendo essa organização, esse movimento, a ditadura militar meio que dobra a aposta. Se você puder usar aí uma expressão que está muito em voga, né? A ditadura militar de Xandão dobra uma aposta. E em 68 para 69, você tem o AI-5 na transição, né? O AI-5 já na transição ali, fundamental do governo Costa e Silva para o governo Médici. E aí você tem uma ditadura militar que toma uma decisão. Ela vai aumentar a repressão em meio a esse contexto. Porque, veja bem, é interessante lembrar disso. Os militares, eles não recuam com os movimentos sociais acontecendo no Brasil nesse início. Os militares contra-atacam, né? Então eles vêm com uma relação extremamente violenta e a partir daqui você tem a chamada linha dura do Exército. Então perceba, enquanto você tem o desenho de um movimento estudantil que está politizando muito, de maneira muito clara, o início da ditadura militar, agora, com uma ditadura militar cada vez mais repressiva, com uma censura cada vez mais forte, a resistência passa por uma outra característica. Coloque pra gente, Chico, por favor. Aí você já começa a ter, obviamente, qual vai ser a reação da sociedade em certo sentido e como que esses movimentos vão se pautar. Agora os movimentos de guerrilha começam a ganhar uma força muito grande, você tem um destaque de vários desses movimentos. O exemplo da MR8, que eu sempre falo, que é um exemplo claro por causa do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. É algo histórico muito único, né? Nós estamos falando dos anos 60 e 70, dois fatos assim muito únicos. O fato do Brasil é o Elbrick, né? Charles Elbrick, se não me falha a memória, que era o embaixador. O embaixador dos Estados Unidos é sequestrado aqui no Brasil. O Irã invade a embaixada dos Estados Unidos, né? Ainda brinca assim, Irã e o Brasil ali no mesmo cenário. Não é uma coisa qualquer. Mas por que os movimentos de guerrilha estão sendo colocados aqui? Agora é para você perceber que é um outro tipo de movimento, um outro modelo de resistência. Nós estamos falando, então, de guerrilha urbana, também uma violência. Então, você tem sequestro de embaixador, assaltos a bancos, né? Então, essa guerrilha armada, é isso que tem outros exemplos, tá? MR8, a ALN. A ALN, ela era do Marighella. A VPR do Lamarca. Teve a liderança do Lamarca. Tem o Colina. Sim, vários grupos, tá? Então, aí, o que você pensa como ideia de... então nós estamos falando, então, no mesmo contexto de movimentos de resistência, mas que se expressaram de maneiras diferentes. Exatamente. Agora, como é que o aluno consegue entender que essa expressão acontece de maneira diferente? Também porque ele consegue entender que a própria ditadura militar teve contextos muito diferentes. Teve momentos muito diferentes. Então, tipo de organização social de uma época não reflete a maneira como aconteceu num outro contexto pós-69 com o AI-1, que é considerado o ato principal, né, o principal ato institucional que tornou a ditadura mais repressiva ainda. Nós entramos num terceiro contexto. Nesse caso do terceiro contexto, coloquei, Chico, até coloquei dois exemplos. Os festivais de músicas, porque aí a gente pode trazer a cultura para uma discussão aqui, importante, dentro de uma lógica de resistência e dentro de um contexto, e trouxe também um movimento... Coloca também a outra imagem, Chico, eu estou otimizando um pouquinho. Você vai ficar mais um pouquinho, não vai, Clara? Por isso que eu tô dando uma mandada mais rápida aqui. Você vai ter mais uma fala sua. Então tem que andar um pouco rápido aqui, eu sei disso. Mais o movimento de trabalhadores, os sindicalistas. Eu sempre dou como exemplo. Aqui nós já estamos num outro contexto da ditadura. Quando você chega ali da metade dos anos 70 para frente, você já tem um novo momento. A gente vai ter eleição indireta do quarto presidente militar, que é o Geisel, e Geisel e Figueiredo já estão no contexto da chamada abertura. Então você tem ali contextos... E aí, Alisson, por que esse contexto dos movimentos ganha um outro cenário? Porque nós já estamos falando de um país que já está caminhando de maneira lenta, gradual, mas a gente não pode negar, já é um cenário diferente. Tanto que no Geisel o AI-5 vai ser revogado, né? Já não tem mais o AI-5, dentro do Geisel você já vê medidas importantes, embora com avanços e recursos, dentro desse processo de abertura, e aí já há um espaço maior
para que essas organizações, esses grupos, tanto os festivais quanto a organização de trabalhadores, ganhem mais espaço. Nós estamos falando aqui de uma das lideranças e tomar muito cuidado com essa figura do Lula. Todo mundo fica nessa, presidente do Brasil, fica nessa ódio político, nesse cenário político brasileiro horroroso. Lula teve um papel muito importante ali nos anos 80. Lula, na verdade, é preso em 80, exatamente em 80. Quando o Lula é preso, todo mundo fica falando da prisão do Lula agora com a questão da Lava Jato. Lula foi preso em 80 por subversão. A subversão do Lula. Aqui nós estamos falando de um ambiente cercado de milhares e milhares de trabalhadores. Esses pontinhos que vocês estão vendo aí é tudo pessoa, viu? É tudo gente. Tá? Isso não é inteligência artificial, não. E Lula teve um papel enorme nesse sindicalismo, nos movimentos ali. E aí, obviamente, você tinha uma organização trabalhista dentro do processo, mas também se discutia claramente o cenário político brasileiro. Então, aqui, olha para você ver, então, dentro do mesmo contexto que nós estamos falando de 3 realidades de movimentos que têm características e aspectos que se diferenciam pela sua fase no próprio regime. Então, o domínio histórico da ditadura castelista, linha dura e abertura representa também posicionamentos diferentes dessa ação coletiva, dessa ação social. Então é outro. E aí você fala, beleza, então dominar a ditadura militar para mim pode ser fundamental em que sentido? Para eu entender como que a sociedade se organizou em 3 contextos diferentes dentro de um mesmo regime, dentro de uma mesma lógica estrutural que era a ditadura. Pode vir, é Chico que vai falar aqui agora? Eu vou só comentar uma coisa importante aqui, antes de Chico começar, vou até ficar com o microfone na mão aqui, porque ouvindo a Alisson falar, eu estava pensando ali sobre como que não tem jeito, você não vai poder fugir do estudo das minorias. Onde é que você vai, Chico? Só pegar água aqui. Você não vai Tô poder. fugindo, não. Mas porque aqui é rapidinho. Você não vai poder fugir do estudo das minorias, porque eu pego aqui, por exemplo, né, não tô nem falando de minoria necessariamente numérica, minoria como representação social. A gente tá falando o que aqui? Do movimento negro, a gente falou aqui sobre o movimento feminista, a gente falou aqui sobre o movimento de trabalhadores, quando o Alisson traz, por exemplo, o movimento sindicalista ali, né, do final da ditadura militar. Você pode traçar ao longo da história, pegar todas essas lutas de trabalhadores, começando ali no movimento operário, lá quando a gente estuda a Revolução Industrial, lá quando a gente vai pensar a formação dos trade unions na Inglaterra, os primeiros sindicatos. Você pode olhar, inclusive, quando você está olhando para os trabalhadores, olhar a participação das mulheres, que é pensar também a questão feminina. E aqui a gente vai falar um pouco, por exemplo, sobre uma outra questão que perpassa todas as temporalidades históricas, que são as lutas pela terra. Então, quando eu estou lá na aula de história antiga, falando para vocês sobre Roma, a gente já começa a levantar em antiguidade as lutas aqui pela terra, quando a gente fala, por exemplo, das reformas dos irmãos Graco, né? Que era uma perspectiva de reforma agrária. Você tem uma expansão romana gigantesca e uma má distribuição de terra, onde os plebeus podiam, inclusive durante muito tempo, até ser escravizados por dívida. Então é a partir da luta coletiva dos plebeus que você vai ter uma organização a partir de então da proibição da escravidão por dívida e depois a tentativa de reforma agrária que vai fazer, inclusive, com que os irmãos Graco, né, sejam mortos aí no contexto da história antiga. Se eu olho para a história geral, eu vou ver lutas pela terra quando eu estou pensando em todas as revoltas camponesas, e eu consigo ver isso desde a Idade Média, quando a gente fala sobre a crise do século XIV, por exemplo, você tem várias revoltas que vão começar a acontecer no campo. Quando eu olho para a formação ali dos cercamentos na Inglaterra, como que essa população é expulsa das terras que eram comuns, e isso vai levar a revoltas camponesas gigantescas. Quando eu olho para a história do Brasil com Alisson, não tem como eu fugir da lei de terras, quando eu estou estudando, por exemplo, ali o século XIX, o impacto que isso vai ter na distribuição de terras do Brasil atual, falar das ligas camponesas, das reformas de base, né, que são dos motivos, inclusive, do golpe ali de 64, que vai levantar o questionamento sobre o governo do João Goulart, e aí a gente chega, como que a sociologia participa, né, aqui da nossa aula, com a formação do movimento sem terra, que está relacionada aí também a essa questão da reforma agrária. Então, o tema dessa luta pela terra vai perpassar todas as temporalidades. Não deixe ele para trás, ele é importantíssimo para você. Isso é interessante, estou aqui, Clara, com o microfone, porque é uma coisa que Clara sempre fala, né, com os alunos dela, cursinho do ensino médio, você tem que se atentar. A prova do Enem, ela vai cobrar de você essa capacidade de identificar aí temas em comum, temas que atravessam, né, as questões sociais, econômicas e políticas. Então é justamente isso que ela está mostrando. Ao longo da história, ela está falando da questão da terra. Por exemplo, você está estudando a Revolução Francesa lá para o Enem, não é para, né, pensar especificamente ali
Cada fase da Revolução, a Assembleia Nacional. Exatamente. Que quantos eram os girondinos, quantos que eram jacobinos, mas é para você entender qual é que é a luta que está sendo posicionada ali por trás, né? Uma reivindicação social, como que isso pode aparecer em outra temporalidade, inclusive. E o Enem é um tipo de prova que gosta disso, né? Exigir de você essa habilidade de reconhecimento de pontos em comum em momentos históricos diferentes. Você vê, quando se fala dos irmãos Graco lá, o Tibério e o Caio, né, tiveram destinos trágicos, né, também. Um foi morto, o outro acaba sendo forçado a tirar a sua própria vida, enfim. Quando Alisson e Clara estavam trazendo aqui suas reflexões, eu já vou falar do MST, mas só para pontuar algo que eu achei muito interessante dentro das falas dos dois, quando Clara fala do movimento negro, ela traz lá nos Estados Unidos os Panteras Negras, né? E eu estava me lembrando também, quando ela citou sobre o Martin Luther King e o Malcolm X, de um filme muito legal que eu sei que ela gosta. Eu amo. Inclusive eu vou falar aqui por conta disso, que é Uma Noite em Miami, não é? Sete de Chicago? Tem um Sete de Chicago também. Ah, não, eu gosto do Sete de Chicago. Uma Noite em Miami também é legal. Porque, pensando nas referências negras, porque quando ela traz lá a contradição que está presente dentro dos Estados Unidos, né? Se posicionando externamente, né, no cenário internacional, como um país que defende democracias, mas no seu interior ele acaba segregando os povos, ele acaba não reconhecendo lideranças negras. E A Noite em Miami é um filme muito legal, porque é um filme pensado, né, inventado, posso dizer assim, sim. Tem uma liberdade poética muito interessante nessa obra, onde você tem um encontro entre essas, não apenas lideranças negras, mas grandes astros norte-americanos negros. Você quer comentar o Muhammad Ali? Não, eu ia falar só pra gente relembrar uma coisa que eu falei, porque Uma Noite em Miami tenta acabar com essa perspectiva de divisão do próprio movimento negro, né? Isso. Mostrando que, na verdade, eles têm uma postura que é parecida, que é a luta contra o racismo. Coisa que, quando a gente vai ver as pessoas se posicionando a respeito do movimento negro nos Estados Unidos, elas tentam fazer. Segregar ali a perspectiva do Martin Luther King com a do Malcolm X, como se elas fossem totalmente ali discrepantes e você tivesse que defender uma em condição da outra, né? Isso. E, na verdade, eles estavam muito próximos ali, né? E isso fica claro com essas lideranças negras lá no filme. Que a pauta é uma, a pauta é o combate ao racismo. Agora, como que isso vai acontecer? Eles vão se organizar de formas diferentes, exatamente. Mas que eles têm a mesma perspectiva. Sim, o Sete de Chicago, quando ela traz as questões da década de 60, né, final dos anos 60, então isso também aparece nos Estados Unidos, como ela bem explicou lá, nas reivindicações no contexto ali da Guerra Fria. Então o Sete de Chicago é uma outra obra muito bacana. Sobre o Brasil, as lutas dos trabalhadores, e quando Clara vai trazer lá, que Alisson também comentou sobre isso, né? As lutas dos trabalhadores no Brasil foram tratadas durante muito tempo como uma questão de polícia, né? Então, antes da década de 30, né, Alisson, você tem ali década de 10, 20, perseguição muito forte a essa questão social, ou seja, você já tem movimentos surgindo nas entranhas ali das indústrias. Em 17 tem a grande greve. A grande greve, e isso tudo era tratado como uma questão policial, né, que foi até uma sacada do Vargas, né, Alisson, me corrija se eu estiver errado, mas o Vargas abraça a questão do trabalhador na década de 30 e isso vai mudar, né, que o Vargas vai ouvir os trabalhadores, vai criar, né, como seu grande lema a Até pauta. Porque a partir de 17 você tem outro modelo que passa a surgir no horizonte, que é o modelo da Revolução Russa, né? Exato. Então é preciso negociar com o trabalhador, senão, né, para tentar diminuir caso de polícia, exatamente. Exatamente, Vargas, a expertise política ali. Foi. E aí eu ia recomendar um outro filme nacional que está disponível no YouTube, que é muito legal, que é Eles Não Usam Black Tie, que vai falar um pouco, né, dessa questão das lutas dos trabalhadores brasileiros, né. Bom, então deixa eu cortar direto aqui então para o MST.
Eu achei que eu não ia falar mais desse assunto, né? Que já me rendeu grandes problemas, mas tudo bem. Aí já vai com print aí com esses slides no fundo, vai fazer o quê? Eu pensei seriamente em qual imagem colocar aqui para não printarem vocês, Chico. Ah, não, pode. Agora. Eu tirei. Que eu tô com meu boné, né? Então, aqui nós temos um movimento que ele já vai entrar no contexto da redemocratização. Ele tem como, vamos relembrar as características que eu falei com vocês? Primeiro ponto, a questão da identidade, né? Qual é que é a identidade desse movimento? Eles estão ali em um grupo, um coletivo, que se reconhecem enquanto trabalhadores do campo, mas não possuem espaço para trabalhar. Então, esse ponto da identidade é fundamental. O MST, enquanto coletivo, se compreende como um coletivo que tem a necessidade de lutar por algo que eles não possuem, que é a terra, né? Em oposição ao quê? Que é o segundo ponto. Em oposição a uma desigualdade social, a uma má distribuição da terra, uma má distribuição dos recursos agrários. Então, o MST ele faz oposição a uma questão, a desigualdade pelo espaço de produção no campo. E contra quem ele vai reivindicar isso? Ele vai reivindicar ao Estado. Então, o MST recorre aos aparatos do Estado para que o Estado faça cumprir algo que está previsto em Constituição, que é o acesso à terra, o acesso a um espaço de terra para plantar, para chamar de seu, né? O terceiro ponto, né, a totalidade, o engajamento coletivo. Então, o MST não está lutando por uma causa privada, por um só indivíduo, não. Ele quer uma reforma agrária que possibilite, né, a todas essas famílias que se reconhecem como famílias campesinas, o acesso a uma terra para trabalhar, para produzir. A questão aí da diferença do MST com as ligas camponesas... já vai o MAB, mas... Tudo bem? As ligas camponesas, que também dizem respeito a uma luta pela terra, elas antecedem ao movimento sem terra, né? Se o MST está surgindo ali já na redemocratização anos 80, as ligas camponesas estão lá no contexto das décadas dos anos 50, está muito ligada a uma reivindicação de direitos para os trabalhadores que estão atuando no campo. Eram trabalhadores super explorados, trabalhadores que não tinham ali o pagamento, né, daquilo que seria o mínimo justo para eles. São trabalhadores que muitas vezes eram acometidos por violência, ou seja, os patrões, os grandes latifundiários que se valiam da mão de obra desses campesinos atuavam contra eles de forma muito violenta. Então, a luta das ligas camponesas gira em torno ali da segunda metade da década de 50 para fazer uma sindicalização do campo, digamos assim, né? Trazer aspectos básicos para esses homens que eram trabalhadores rurais. E aí, muito interessante também, eu vou trazer para vocês uma outra dica de filme, né? Que é o filme documentário Cabra Marcado... Sabia! Eu estava aguardando esse momento, porque ele assistiu Cabra Marcado para Morrer e tá até hoje. E aí eu quero fazer uma relação com o que você falou. Clara e Alisson explicavam aqui sobre o movimento estudantil. Uhum. E aí você falou sobre uma pauta que era a reforma universitária, porque tinha universidade, mas o perfil, né, de quem estava na universidade era muito específico, não estava disponível para todo mundo. O filme Cabra Marcado para Morrer tem a ver com essa questão da reforma universitária, porque é num contexto nos anos 60, início dos anos 60, mais precisamente em 62, que uma caravana da UNE está cruzando o Brasil para debater reforma universitária. Quem era o presidente? João Goulart, que foi o que Clara citou aqui, que tinha lá as ideias das reformas de base e foi travado. Uma das ideias era a reforma universitária. Exatamente. Então, a discussão da expansão do ensino superior, a democratização do ensino superior, o acesso à universidade, esse era um dos intuitos dessa caravana dos estudantes da UNE. E o Eduardo Coutinho, que é o diretor desse filme, né, o Cabra Marcado para Morrer,
ele estava nessa caravana quando ele fica sabendo, né, de um assassinato que é cometido contra uma liderança camponesa, que é o João Pedro Teixeira. O João Pedro Teixeira, lá na década de 50, nos anos 55, já tinha mobilizado no nordeste do país essa pauta, né, que eu falei, né, da luta dos camponeses pelos direitos trabalhistas no campo, enfim. E aí, quando o Eduardo Coutinho fica sabendo desse assassinato, dessa liderança camponesa, ele tem a ideia de produzir um filme sobre ele. Só que o filme vai começar a ser gestado entre 62 e 64, vem o golpe militar e isso é interrompido. Eu não vou falar mais para não dar spoiler para os meninos, né, Clara? Compensa ver ou não? Compensa, gente. Cabra Marcado para Morrer é um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. E aí é muito interessante você ter alinhado duas coisas, né? Os estudantes que estavam ali para discutir uma reforma, né, que estava nesse bojo das reformas de base do governo João Goulart, e o processo também da luta campesina. Muitos desses estudantes, gente, não tinham nem noção do que eram as ligas camponesas, quem eram esses caras, pelo que eles estavam lutando, e por isso eu também gostaria que vocês assistissem esse filme, só para vocês saírem um pouquinho da bolha e terem uma dimensão. Eu acho que é legal, porque a gente pega ali esse período da ditadura, por exemplo, que atualmente a gente tem tido alguns filmes a respeito da ditadura militar, né? Eu Ainda Estou Aqui foi o último que, inclusive, ganhou o Oscar, então ele ganhou muita projeção. E aí, Marina? E aí tem muito esse discurso de que os filmes a respeito da ditadura, eles vão sempre nessa perspectiva da classe média, né? Mas tem Cabra Marcado para Morrer que vai tocar nesse ponto. Então a gente tem filmografias aí que vão para além das lutas da classe média, mas elas são menos conhecidas. Então assistam para ter uma perspectiva distinta do mesmo período, mesmo período histórico, mas uma perspectiva completamente diferente. Isso é legal, eu não tinha me atentado a isso e Clara me explicou isso. Uma das grandes críticas, né, em relação ao cinema nacional, as pessoas às vezes ficam pegando no pé, que sempre fala do mesmo tema, ou que, né, faz esse recorte dessa galera que estava ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, os burgueses que estavam ali sofrendo com o regime mais Cabra Marcado para Morrer, que antecede, inclusive, né, essas produções mais recentes. Ele é um filme que trata da luta sobre o campo, e eu achei isso... Ninguém fala, por exemplo, sobre como os Estados Unidos falam da Guerra do Vietnã o tempo inteiro nos filmes, né? Ninguém reclama disso, ninguém reclama. Ninguém reclama do Rambo, né? Exatamente. Então... Mas a gente faz 2 filminhos ali, nossa, tá demais. Fala do mesmo tema, fala... Então, galera, só para fechar aqui, Marina, inclusive, já chegou, vamos para o MAB, Clara, o movimento social dos atingidos por barragem. Então, como o próprio nome já expressa, esse movimento vai tentar reivindicar uma reparação jurídica, então, no campo da justiça, ou seja, eles estão reivindicando ou se opondo a partir, né, das consequências, né, que os desastres ambientais, a questão das barragens, trouxe para algumas famílias. Então, a identidade, pessoas que foram atingidas por essas catástrofes, né, promovidas por empresas, né, ou pela má regulamentação, má gerência de barragens, enfim, que resultou, então, nessa luta coletiva para uma reparação no campo jurídico. Tem um ponto muito interessante também do MAB, que eu vou destacar aí, que é a ideia de se pensar, né, a longo prazo, a construção de barragens, né, dessas estruturas que vão, de certa forma, inevitavelmente, né, afetar o meio ambiente, como isso vai ser aplicado. Então, no MAB existe também uma preocupação ecológica, uma preocupação ambiental, tá bom? Então, finalizamos aí com o MST, que a luta é a reivindicação pela terra, e também com o MAB, que além de pensar nessas famílias que já foram atingidas por essas catástrofes, também pensar a longo prazo o quanto que a construção de novas barragens pode impactar menos o meio ambiente. Então é um movimento que está sempre ainda atuando, né? Não o pós a tragédia, mas quer se antecipar a essas questões que a gente sabe são gravíssimas. A gente teve, né, mais recentemente o caso de Brumadinho, de Mariana, que são tragédias que tristíssimas, marcaram a história recente do nosso país. Só para finalizar, galera, acho que é fundamental vocês entenderem que os movimentos sociais, em sua maioria, eles estão expressando aí, né, dentro dessa ideia da historicidade, demandas do seu tempo, mas
uma coisa que sempre vai atravessar esses movimentos é a democracia, né? O movimento social ele é uma expressão da democracia, ou ainda que não tenha democracia em um contexto, ele está reivindicando para que a democracia volte. Então, falar de movimentos sociais que são antidemocráticos é paradoxal, é contraditório, tudo bem? Pensem nisso, movimentos sociais como uma expressão da luta democrática. Perfeito, e é isso, galera, assim, a ideia é que vocês tenham um panorama geral, primeiro, do que é o movimento social, quanto isso é importante para a sua prova do Enem, como que você pode, ao longo aí, né, do seu estudo a respeito da história e da sociologia, observar essas manifestações ao longo do tempo. Aqui a gente trouxe movimentos que são contemporâneos, mas você pode falar de lutas sociais ao longo de todas as temporalidades, e a gente espera que vocês, a partir desse conhecimento sobre como funcionam os movimentos, como que eles são vistos aí pela história como movimentos de resistência, né? E a partir dessa historicidade fazer uma boa prova para o Enem. Nós somos aqui, né, um coletivo de professores do Clube 04. Lá no clube você encontra o curso de História, do História Sem Caô, comigo e com a Alisson, o curso de Filosofia e Sociologia de um jeito grande, com Chico grande, tá? E a gente está à disposição, nós vamos disponibilizar esse material para quem quiser depois, tá? Entrem na comunidade que vocês conseguem acessar por lá. Muito obrigada Chico. O Alisson já teve que ir embora porque ele tá cheio de compromisso, ele é um homem muito compromissado. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima. Valeu!